Muita gente chega aos 40 anos e pensa: e agora? A gente ouve a vida inteira que tem que começar a investir cedo, mas a realidade para muita gente é outra. A boa notícia? Existe sim um plano de jogo diferente feito para essa fase da vida. E é sobre essa nova estratégia que a gente vai conversar. Sabe aquela sensação de que o tempo está se esgotando? Ela pode paralisar. Mas a resposta, para ir direto ao ponto, é não. De jeito nenhum é tarde demais. O que muda, e muda bastante, é que o plano precisa ser muito mais focado, mais inteligente, porque agora as regras do jogo são outras. Pensa assim, com 20 e poucos anos, o tempo joga a favor, dá para arriscar mais, buscando aquele crescimento explosivo. Depois dos 40, a prioridade vira outra, é preservar o que já foi construído. O grande trunfo não é mais o tempo, e sim a clareza, o foco na estratégia certa. Então vamos lá. Quais são, afinal, as novas regras desse jogo? Entender por que essa fase da vida pede uma abordagem totalmente diferente é o primeiro passo de tudo. Mas antes de mostrar o que fazer, é fundamental saber o que não fazer. A gente vai analisar agora os 3 erros mais perigosos, aquelas armadilhas que podem minar o patrimônio de quem começa a investir mais tarde. Evitar esses erros já é meio caminho andado. O primeiro grande erro é aquela tentação de correr atrás do prejuízo, sabe? Tentar achar ganhos rápidos em ações super voláteis, empresas de aviação, varejo, construção. Elas podem até parecer uma boa aposta, mas o risco é altíssimo. E o tempo para se recuperar de uma queda feia é um luxo que não dá para ter. Olha só o que acontece na prática. Esse gráfico mostra tudo. Numa crise, uma ação mais arriscada pode despencar e pode levar anos para voltar ao que era, isso se voltar. Agora, uma empresa sólida como um grande banco tende a sentir menos o baque e se reerguer bem mais rápido. Essa capacidade de recuperação é o que a gente chama de resiliência, e ela é fundamental. E aqui tem uma matemática que não mente. Pensa comigo. Se 10 mil reais caem para 5 mil, ou seja, uma queda de 50%, para voltar aos 10 mil de antes, esses 5 mil precisam dobrar de valor, precisam render 100%. É uma escalada muito, muito íngreme. Por isso, a regra de ouro é: evitar as grandes quedas é mais importante do que caçar as grandes altas. O segundo erro é o outro extremo, mas é igualmente perigoso: ficar paralisado pelo medo. Deixar o dinheiro na poupança parece a coisa mais segura do mundo, né? Só que, na prática, a inflação vai comendo o poder de compra aos pouquinhos. É uma perda silenciosa, mas real. Para ficar bem claro, vamos fazer uma conta rápida. 50 mil reais na poupança, hoje, rendem mais ou menos uns R$ 330 por mês. É um valor que, muitas vezes, nem sequer cobre a inflação. Ou seja, na prática, o dinheiro está perdendo valor. Guarda esse número. Agora, olha a comparação. Os mesmíssimos 50 mil reais investidos no Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil, renderiam perto de R$ 500 por mês. E isso já descontando o imposto de renda. É uma diferença enorme todo santo mês com o mesmo nível de segurança. O terceiro erro clássico é acreditar que o gerente do banco é um consultor financeiro pessoal. Vamos ser sinceros, o gerente é um funcionário do banco, com metas para bater. Muitas vezes, os produtos que ele oferece são ótimos para o banco. E tem alguns produtos que são figurinha carimbada nessas recomendações. Previdências privadas que rendem pouco, fundos de investimento cheios de taxas que comem tom do lucro e, claro, o famoso COI. É preciso ficar de olho aberto. O tal do COI funciona assim, de um jeito bem simples. Se o investimento der prejuízo, o risco é todo de quem investiu. Agora, se der muito lucro, e o banco fica com a maior parte ou limita o ganho. É uma estrutura de risco e retorno que, convenhamos, quase nunca vale a pena para o cliente. Certo. Já falamos sobre as armadilhas, o que não fazer. Agora a parte boa. O que fazer, então? Qual é o plano de ação? Como se estrutura uma carteira de investimentos pensada exatamente para essa fase da vida? Uma boa carteira nessa etapa precisa se sustentar em 3 pilares bem fortes. Primeiro, se proteger das instabilidades da nossa economia, o chamado risco Brasil, e da desvalorização do real. Segundo, uma proteção de verdade contra a inflação. E terceiro, gerar uma renda mensal, um dinheiro pingando na conta todo mês. E na prática, como fica essa divisão? Fica mais ou menos assim. A maior parte, 35%, em fundos imobiliários, para gerar aquela renda mensal.
25% em Tesouro IPCA, que é o escudo contra a inflação, 15% em Tesouro Selic, para ter estabilidade, outros 15% em ativos em dólar, como ações americanas, para se proteger do câmbio, e, por fim, 10% em boas ações brasileiras que pagam dividendos. A fatia maior, os fundos imobiliários, tem um objetivo bem claro: gerar renda. Pensa que é como ser dono de um pedacinho de vários imóveis de primeira linha, shoppings, prédios comerciais, e receber o aluguel todo mês na conta, só que sem a dor de cabeça de lidar com inquilino e burocracia. Já a segunda maior parte, o Tesouro IPCA, é o segurança da carteira. A função dele é uma só: garantir que o dinheiro não vai virar pó com a inflação. Ele garante um rendimento sempre acima da inflação, mantendo o poder de compra intacto lá na frente. Bom, agora a gente chega num ponto que talvez seja o mais importante de todos, a variável mais poderosa para construir patrimônio nessa fase. E eu já adianto, não é o que a maioria das pessoas pensa. A grande virada de chave é esta: o quanto se consegue investir todo santo mês é muito, mas muito mais importante do que ficar se arriscando para caçar uma rentabilidade um pouquinho maior. O foco total tem que ser em aumentar a capacidade de aporte. Dá uma olhada nessa tabela, ela é reveladora. Repare aqui, quem investiu R$ 2.000 por mês, mesmo com um retorno menor e mais seguro, de 10% ao ano, chegou em mais de R$ 1 milhão em 20 anos. Já quem investiu só R$ 200, mesmo que tivesse a sorte de achar um investimento super arriscado e que rendesse muito, não chegou nem perto. A conclusão é clara: o motor do enriquecimento é o aporte. Ok, a gente já entendeu que o segredo é aportar mais. Mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. De onde tirar esse dinheiro? Nessa parte final, vamos ver algumas ideias práticas para turbinar a capacidade de investimento. E existem algumas saídas bem concretas. Vender um segundo carro que fica mais parado na garagem, um terreno que não gera renda. Às vezes, até mudar para um imóvel um pouco menor pode liberar um capital enorme para investir. E claro, todo o dinheiro extra que entra, bônus, 13º, uma rescisão, deveria ir direto para os investimentos. Para quem declara o imposto de renda pelo modelo completo, um plano PGBL também pode gerar uma economia de imposto que vira mais aporte. No fim das contas, investir depois dos 40 não é uma corrida para recuperar o tempo perdido. É sobre usar a maturidade e o foco a seu favor. A estratégia é essa: evitar os grandes erros, seguir um plano sólido e, mais importante que tudo, focar em aumentar a capacidade de investir. O dinheiro pode e deve trabalhar de forma mais inteligente. A questão que fica é: qual vai ser o primeiro passo nessa nova jornada?